Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, continuando aqui a conhecermos as funções do Visual Studio. Vamos abrir o nosso projeto novamente. Então, no vídeo anterior eu expliquei o funcionamento da Solution Explorer, que é o explorador da solução, certo? No vídeo de hoje eu vou entrar em detalhes na Toolbox e na Properties, né? Propriedades. Toolbox seria a caixa de ferramentas. Então vamos abrir aqui um formulário. Para abrir um formulário, a gente clica duas vezes, ou a gente vem aqui na opção de visualizar o design. Vejam que aqui nessa tela principal, ó, eu vou abrir aqui vários itens. Essa tela principal nós temos abas por onde a gente pode navegar aqui nos itens mais distintos. Estou clicando duas vezes nos formulários para mostrar também os códigos. Então, né, a gente tem a opção, eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, fechar todos os documentos, fechar todos menos este, ou fechar somente este, certo? Temos aqui algumas opções bem interessantes. Então, vamos fechar todos. Aquela telinha, gente, que apareceu é uma tela. Quando qualquer modificação que você faz, ó, por exemplo, prestem atenção aqui no nome desse formulário, não tem nenhum asterisco. Agora eu vou modificar, ó, apertei espaço, apareceu um asterisco. Significa o quê? Que o código foi modificado. Então, quando eu mando fechar, ele vai me falar, olha, houveram mudanças, você quer salvar essas mudanças? É claro, né? Na grande maioria das vezes a gente vai colocar que sim. Se eu faço a execução, então, ó, de novo, coloquei aqui. Se eu executo, se eu venho aqui no Start, ele já salva. Então, eu posso fechar que já foi salvo, tá? Então, vamos voltar aqui para um formulário. Vamos trabalhar aqui com o nosso principal. Vamos apagar esse daqui, ó. A gente clica com o botão direito, Delete. Aí ele diz que vai ser apagado definitivamente, permanentemente. Ok, pronto, acabou. Não prejudicou em nada o nosso projeto, porque nós não tínhamos nenhuma referência, nada estava referenciando aquele formulário, tá? Então vamos aqui trabalhar somente com o nosso principal. Gente, essa aba Toolbox, tá? Essa caixinha aqui, ela é de extrema importância, porque praticamente todos os controles que a gente utiliza no Visual Studio já estão aqui nela. A gente consegue acessar ela também. Deixa eu ver aqui se nós temos ela aqui também. Aqui, ó, Toolbox. Então, se por acaso, por algum acidente, ela for fechada, pode vir aqui na opção View, Toolbox. Pronto, tá? Aí ela reaparece. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos deixar o nosso código fonte limpo também, sem nada. Gente, esbarrou duas vezes aqui, clicou duas vezes no mouse, tá? Algo que eu estava esquecendo de falar. Tá no formulário ou até tá dentro de um botão, qualquer controle. Você clica duas vezes, ele vai te levar para algum evento do controle. No caso do botão, por exemplo, ele vai te levar para o evento clique, que é quando o botão é clicado. A gente vai ver em detalhes os eventos. Os eventos são eles que dão vida à programação, tá? Então, se você está aqui na tela do formulário e clica duas vezes, ele vai te levar o Form Load, que é quando o formulário é carregado. Ah, apareceu essa tela aqui, vocês não estão habituados com essa tela? Não precisa se preocupar. Vocês podem fechar ela aqui no xizinho, que aí vocês voltam para a tela de design. Se fechou tudo, né? Vem aqui no formulário de novo, clica duas vezes
e está aqui. Se clicar no formulário e depois clicar de novo, ou seja, com um certo tempo, ele vai te dar a opção de editar o nome do formulário. Você não quer fazer isso? Você clica fora e vem e clica 2 vezes novamente, tá? É muito simples. Então vamos lá. Vamos para a Toolbox. Na Toolbox nós temos grupos. Então esse primeiro grupo, All Windows Forms, significa todos os formulários padrão Windows, tá? Então, você não quer ficar olhando aqui nos grupos, você quer ir direto, você vai aqui no All, que aí tem tudo. Common Controls são os controles mais comuns que a grande maioria dos programas utilizam. Containers são controles que dá para colocar um outro controle dentro. Vou mostrar aqui, por exemplo, ó, Group Box tá aqui, aí eu pego um botão, coloco dentro dele, vou mover ele. Olha lá o que acontece. Tudo que tiver dentro dele vai ser movido, tá? Pertencem a ele agora. Ó, você pega o botão e coloca aqui, por exemplo, ó, vejam que o botão está realmente dentro dele, certo? Então, vamos continuar. Então, container, nós teremos aqui alguns controles que a gente pode agrupar controles dentro deles. Isso é muito interessante, por exemplo, quando você está trabalhando com formulários, tá? Menus e barras, né? Barras de ferramentas. Então nós temos aqui o menu principal para a gente colocar no nosso formulário, tá? Vai colocando o menu, vai colocando opções, certo? Aqui, ó, clicou. Então isso depois a gente vai ver no nosso programinha de agenda. Nós vamos criar menu, tá? Por enquanto eu vou deixar sem. Data tem a ver com um banco de dados, tá? Não é com data que nós conhecemos. Como é uma palavra em inglês, eu confesso que eu nem sei como se pronuncia, se é de uma forma diferente. Mas tem a ver, esse data aqui em inglês, quando a gente traz para português, a gente está falando de dados. Não tem nada a ver com data de relógio não, tá? Aqui tem alguns outros componentes. Por exemplo, o timer é um componente bem interessante. Serve para a gente trabalhar com relógio, com contagem de tempo, de segundos, minutos, tá? Ele é muito útil. Printing seria basicamente aí para a gente imprimir, né? É um controle que eu não utilizo muito, porque eu já utilizei no passado, não gostei. Eu prefiro ter os meus relatórios ou em HTML abertos no navegador padrão ou em PDF, tá? Isso a gente vai ver no futuro. E diálogos, por exemplo, eu quero escolher uma cor, então abre aquela janelinha de cor parecida com essa daqui do Paint, ó. Se a gente vier aqui no Paint, parecido com essa daqui, tá? Eu quero abrir um arquivo. Então nós temos essa opção Folder, Browse, Dialogue, ou seja, diálogo de visualização de pastas, tá? Quero abrir uma pasta, por exemplo. Eu quero escolher uma fonte. Então nós temos essa aqui, Fonte Dialogue. Quero escolher, aqui sim, quero abrir um arquivo. Então Open File Dialogue para abrir um arquivo ou para salvar um arquivo, tá? Isso com a interação do usuário. Então se você está fazendo, por exemplo, um editor de imagens, e aí você precisa que o seu editor de imagens abra um arquivo. Então abrir, vai abrir uma telinha semelhante a esta. Salvar, mesma forma, tá? Agora, você não precisa deles para abrir e salvar de forma programada arquivos do teu projeto, não precisa. E vem alguns outros aqui. Esses aqui são basicamente para desenhar no formulário. Esse último aqui eu nunca nem utilizei.
não tenho nem o que falar sobre ele. Mas basicamente a gente vai estar trabalhando com essa opção. Todos. Fica mais fácil. Como ele é por ordem, né, alfabética, então é fácil da gente achar o que a gente quer, tá? O que eu vou começar a fazer? Eu vou colocar aqui deixe-me pegar data grid aqui. Pronto. Esse controle é um controle muito útil. Ele tem visualização de listas. Como a gente vai fazer uma agenda, que é praticamente uma lista telefônica, então nada melhor do que um controle de listas, tá? Controle de listas, para quem não está entendendo, vou tentar mostrar aqui de uma forma mais simples. Vamos tentar trazer aqui. Melhor. Aqui, ó. Isso aqui é uma lista. Ó, isso é uma lista, tá vendo? É algo semelhante a isso. Lógico que é o controle que está sendo utilizado aqui, muito provavelmente é o List View. Muito provavelmente é esse aqui. Eu não gosto muito dele, tá? Eu prefiro o Grid. Depois, mais para frente, a gente se aprofunda nessa questão. Ok, uma vez conhecida aqui a Toolbox, onde a gente pode colocar vários controles. Então, por exemplo, eu coloquei uma lista, quero colocar botão, quero colocar botão de controle de checagem para estar ticado ou não, quero colocar um controle para escolher, né? Já tenho aqui uma lista pré-definida. Quero colocar um controle de título, quero colocar um controle de texto. Então tá aqui, tá? Tudo eu vou achar aqui, certo? Vamos apagar. Quer dizer, eu não vou apagar não. Vou deixar porque agora eu vou para a parte que eu queria chegar, que é essa janelinha aqui, Properties. Significa propriedades. Gente, um detalhe, eu não sei se o Visual Studio tem tradução, tá? Se é possível traduzir toda a interface dele para português. De qualquer forma, em programação é muito utilizado o inglês. Então assim, não adianta muitas vezes a gente traduzir aqui o nosso layout, né, a nossa interface, sendo que na hora que eu for programar, eu tenho que trabalhar com o inglês. Por exemplo, eu preciso fechar o formulário. Close, fechar. Seria basicamente me fecha. Esse me não é em português, tá? Mas vamos fazer uma tradução meia louca, colocar me fecha, ou então fecha-me. Então assim, o inglês ele é muito utilizado, tá? Então é difícil a gente tentar querer trazer toda a interface. Não é que é difícil, é meio que inútil querer trazer toda a interface para português, sendo que na programação a gente vai ser obrigado a programar em inglês, certo? Então aqui na janela Properties, propriedades, por acaso fechar ela de forma acidental, a gente vai vir aqui, ó, no View Properties Windows, porque ela vai estar aqui, certo? As propriedades, elas são do objeto selecionado. Então qual o objeto que está selecionado neste momento? O formulário FRM principal, que é esse carinha aqui, tá? Percebam que quando eu clico aqui no Solution Explorer, a tela de propriedades ela muda. Ela vai me dar propriedades do arquivo. Então nós temos, para cada formulário, nós temos um arquivo gerado lá no disco. Na verdade, no caso de formulários, nós temos 3 arquivos gerados. Vamos dar uma olhada lá na pasta.
Deixa eu só mudar uma configuração aqui, gente. Tirar essa combinação aqui. Pronto. Deixa eu fechar o que a gente não está utilizando. Vou deixar só o que a gente vai utilizar. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei que para cada formulário são criados 3 arquivos? Então nós temos o arquivo de designer, que basicamente é esse aqui, tá vendo? Design. Temos o arquivo do código fonte. E esse arquivo hex, ele tem a ver com resources. Por exemplo, se eu colocar imagens, qualquer coisa gráfica que eu colocar nesse formulário, ícones, imagens, ele vai ser salvo dentro desse arquivo hex, tá? Então quando eu clico aqui na Solution Explorer, ele vai me dar propriedades do arquivo do formulário. Então ele está dizendo o que é para fazer, por exemplo, quando a gente manda, né, criar a solução. Ele vai dizer, olha, é para fazer a compilação. Compilação, gente, é transformar o código fonte num código executável. Aqui, copiar para o diretório de saída. Não, aí está dizendo, não é para copiar. Teríamos aqui outras opções. Gente, isso aqui é algo que a gente não fica mexendo, tá? Eu estou mostrando isso aqui, mas para vocês entenderem a diferença entre eu clicar no formulário e clicar no arquivo do formulário. Mas não são configurações que a gente fica mudando, porque a gente pode causar algum tipo de erro no nosso programa, tá? Então vamos aqui ao que interessa. Eu cliquei no formulário. A minha caixa de propriedades vai trazer as propriedades do formulário. Aqui nessa combo, o nome desse controle é combo, tá? Eu tenho a opção de selecionar outro controle. Então vamos, por exemplo, selecionar o checkbox. Tá aqui. Agora eu posso vir aqui no outro controle e clicar nele, tá? Estou no formulário, estou no checkbox. Formulário, checkbox. Estou no botão. Estou aqui no combo. Estou no texto, tá? É só eu clicar uma vez sobre o controle. Se eu clicar 2 vezes, ele vai me levar para os eventos do controle. Então vamos voltar aqui. Inclusive, gente, essa parte do código fonte eu vou deixar para um outro vídeo. Então eu quero ver as propriedades do checkbox. Checkbox, ó, eu vou iniciar o projeto e vou mostrar o que é um checkbox. Ó, ele não está selecionado. Eu clico, ele ficou selecionado. É um controle muito útil, tá? Muito utilizado, por exemplo, em opções. Ó, tá vendo? Ó, checkbox aqui, aqui. Olha o tanto de checkbox, tá vendo? Ó? Então, se vocês estão fazendo um programinha, aqui, linguagem, ó. Pelo jeito a gente consegue colocar, né, outras linguagens aqui. Deixa eu saber um negócio, já que eu entrei aqui. Ah, tá, ó. Eu tinha até gravado isso num vídeo anterior, mas eu tive problema com o arquivo e não consegui jogar no YouTube. Já que nós estamos aqui nas opções, ó, ferramentas, né, Tools, Options. Vocês vêm aqui nessa opção Stations and Updates. Seria extensões e atualizações. Deixem desmarcado, por padrão vem assim, ó, marcado. Deixem desmarcados, tá? Que é checar, uma checagem automática por atualizações. Por quê? Porque veja bem, nós estamos em 2020, estamos falando de um Visual Studio de 2012. Muito provavelmente tiveram sim atualizações. Só que eu já tive experiências ruins com atualizações de, por exemplo, você cria lá o seu código fonte, o programa sofre atualizações e você passa a ter algum problema no teu projeto. Não deveria acontecer isso, tá? Isso é um bug que infelizmente pode acontecer. Sem falar que muitas vezes você quer entrar no teu projeto para programar e tem atualizações lá e são demoradas. Então eu recomendo deixar desmarcado, certo? Da forma que ele vem da Microsoft, ele já vem muito bem trabalhado, muito bem terminado. Então eu utilizo há muitos anos sem precisar ficar
com aquela opção marcada, tá bom? Então assim, isso é o checkbox. Voltando aqui ao assunto que eu estava tratando. Vamos fechar aqui. Percebam, gente, que quando a gente está com o projeto em execução, o que acontece? Eu não vou conseguir modificar minhas propriedades. Por quê? Porque o programa está em execução. Para eu fazer isso, eu tenho que parar ele, ó. Stop debugging. Então pare a depuração, tá? Basicamente é pare a execução. Então ou a gente para ou a gente fecha o formulário principal. Então temos duas opções. Vamos fechar aqui o principal, que aí sim, aí eu tenho de novo acesso às propriedades, certo? Então vamos lá. Aqui vamos deixar ticada essa opção de ordem alfabética. Eu prefiro, tá? Eu acho mais fácil de localizar as opções. Então legal. Então estas são as propriedades do checkbox. Então, por exemplo, nós temos o nome dele, que a gente não precisa trabalhar com esse nome que é atribuído automaticamente, porque depois começa a ficar confuso, tá? Por exemplo, imagine que você tem vários botões. Vamos colocar aqui. Então, um é botão de abrir, outro é de salvar e outro é de fechar. Se no código-fonte tiver com esses nomes, botão 2, botão 3, botão 1, o código-fonte vai funcionar? Vai, mas vai ficar muito difícil de programar. Então o legal seria o que? Colocar nomes. Por exemplo, esse botão é de salvar, então vamos pular pt de botão, né? Salvar. Esse aqui é de abrir, então bt abrir. Esse aqui é de fechar, então bt fechar. Veja que eu não estou nem precisando selecionar aqui. Como essa linha name já está selecionada, então basta eu selecionar o controle que eu quero e começar a escrever, tá? Então, ó, agora está mais fácil. Se eu clico sobre ele, aqui, ó, bt salvar. Se eu clico sobre outro aqui, bt abrir, bt fechar, tá? E também fica fácil eu referenciar eles. Então, por exemplo, aqui no, ó, eu vou mandar executar do jeitinho que está. Tá tudo com esses nomes, certo? Agora, olha que legal. Aqui na abertura do formulário, eu vou atribuir o título deles. Então, ó, bt abrir ponto text igual abrir, bt salvar ponto text igual salvar, bt fechar ponto text igual fechar. Vou mandar agora executar. Eu posso clicar aqui em executar ou eu posso teclar F5. Vou teclar F5. Olha que legal, tá vendo? Nossa, mas é trabalhoso fazer isso. Não, na verdade você pode utilizar aqui a barra de propriedades. É só vir aqui no texto, ó, text. Então esse aqui é o salvar. Então aqui no texto a gente escreve salvar. Pronto, ó, salvar. Abrir, abrir, fechar, fechar, certo? Eu não preciso desse código. Vamos apagar esse código. Vamos deixar limpinha aqui a tela. Então não tem código nenhum. Ó. Por quê? Porque estão aqui já no meu design. Eu já determinei isso, tá? Vou deixar aqui arrumadinho. O que mais que eu tenho aqui de propriedades que são relevantes, tá? Âncora. A âncora, ela é bem legal. Vou mostrar por quê. Por exemplo, o botão fechar, na grande maioria das aplicações, ele fica aqui. Só que o que acontece? Ó, a âncora dele, ele está ancorado no topo à esquerda. Então ele está ancorado aqui, ó, nessa parte aqui, ó, topo esquerda. Então vou mandar executar. O que acontece se eu aumentar a tela? Olha onde ele ficou. Ele não veio para cá. O que acontece se eu aumentar aqui assim, ó? Olha lá. Só que se eu deixo ele ancorado na parte direita inferior, aí lógico eu tenho que tirar o tique daqui de cima.
tá? Ó, agora ele está ancorado na parte inferior, que é o bottom, né? E na parte direita, que é o right, acho que é assim que fala. Vamos executar. Vamos aumentar a tela. Olha que interessante. Se a gente mover aqui, ó, ele acompanha. Isso é muito legal, tá? Na versão antiga do Visual Basic, isso tinha que ser programado, tá? Tinha código para isso. Já na versão .NET não há essa necessidade. Então é uma propriedade bem interessante essa, que é a âncora. Essa opção tamanho automático, ela é muito utilizada nesse controle de título, tá? Aonde se a gente colocar aqui, ó, tamanho automático, sim. Então eu mudo aqui o título, coloco um título grande, por exemplo, ó. Veja, o tamanho ficou automático. Ele nem me dá a opção de aumentar ou diminuir. Então se eu venho aqui no tamanho automático e coloco false, que seria falso, agora eu posso manipular o tamanho. O lado ruim disso é que se eu coloco um texto pequeno, ele não vai mais ficar pequeno, ele continuará grande, tá? Backcolor é a cor de fundo. Então, por exemplo, a cor que está utilizando aqui é a cor do controle, que é a cor do formulário. Então, se eu vier aqui no formulário, no backcolor, eu posso escolher cores do sistema. Essas cores aqui, elas se modificam se o tema do Windows, tema de cores, se modificar. Eu posso utilizar cores conhecidas na internet, então códigos, por exemplo, HTML. E eu posso utilizar cores customizadas. Eu também posso trabalhar com cores no padrão RGB. RGB, pessoal que trabalha na parte gráfica conhece muito, que é uma sigla Red, Green, Blue, que é vermelho, verde, azul, tá? RGB. Nós temos aqui, ó, vermelho, verde, azul, tá vendo? Ó? Qual que é o RGB dessa cor? Tá aqui, ó. Esse é o RGB. Vamos ver? Vamos ver, vamos fazer o teste? 130, 130, 130. Vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente entra e escreve RGB 130. Eu não lembro se aqui é vírgula ou ponto e vírgula, então vou fazer o teste, tá? Eu acho que nem vai RGB na verdade, acho que é só os sons, são só os números, quer ver? 130, 130, 130. Quer ver que ele vai exigir ponto e vírgula. Pronto, eu tava tentando lembrar. Olha. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer de um jeito que dá pra ver os dois. Aqui, ó. Então nós temos essa cor e essa daqui. Tá? Vocês vão ver que é exatamente a mesma cor. Ah, se eu vier para uma outra cor aqui, ó. 230, 170, 32. Pronto, tá vendo? O RGB ele é muito bom em alguns casos, tá? Vamos deixar o nosso formulário com essa cor aqui. Ah, eu quero deixar com a cor padrão do Windows, que é o mais certo, tá? Beleza, vamos voltar aqui e colocar Ctrl. Pronto, Ctrl. Então, percebam que eu consigo mudar a cor de fundo. Eu também consigo mudar a cor de fundo de qualquer controle. Então, eu posso vir aqui no controle, eu quero essa cor de fundo. Pronto, tá aqui. Ok, certo? Border Style, estilo da borda. Então aqui tá nenhuma, né? None. Eu posso colocar uma linha fixa. Eu posso colocar uma linha 3D, que dá aquela sensação de profundidade, certo? Aí vai do que você está fazendo. Cursor. Cursor aqui é o cursor do mouse. Ah, eu quero que o mouse sobre esse controle fique aquela mãozinha. Então aqui, ó, hand. Vamos executar para ver? Olha que legal, tá vendo? Então o mouse está normal em todos os outros controles. Chega nele, o mouse muda. Isso aqui é muito legal.
Doc. Doc, ele vai se alocar no teu formulário. E aí você escolhe de que forma você quer que ele se aloque. Ah, eu quero que ele fique alocado lá em cima. Olha o que vai acontecer. Ele vai ficar desse jeito. Você não consegue mais modificar a largura dele. Ó, tá vendo? Ele vai acompanhar a largura do formulário, tá? Vamos voltar aqui no doc. Não, eu quero que ele fique alocado lá embaixo. Mesma coisa. Ah, tá, o nosso formulário. Aqui o nosso botão também tá para acompanhar a parte de baixo do formulário. Então, certo? Ah, eu não quero, não gostei. Ok, você volta aqui e coloca none de novo. É muito legal que ele vai voltar lá para a localização original que ele estava. Que mais? Vamos lá. Essa parte aqui, enable, isso aqui significa se ele está ativo ou não. Vamos fazer isso aqui, por exemplo, com um botão, tá? Ó, vou deixar o botão desativado. Aí, ó, pronto, não consigo utilizar, ó. Não adianta. Isso aqui tem muita utilidade, tá? Fonte. Aqui eu posso escolher uma fonte diferente. Eu quero, por exemplo, que esse botão de fechar tenha uma fonte maior do que os outros botões. Então eu vou aumentar a fonte e vou deixar na negrita. Olha lá, tá vendo? For color é a cor do texto. Assim como eu posso modificar a cor de fundo, eu posso também modificar a cor do texto. Imagem, consigo colocar, não, lógico, não são todos os controles que eu consigo fazer isso, mas no botão, por exemplo, eu consigo colocar uma imagem, tá? Aí tem duas formas de eu colocar a imagem. Ou eu utilizo os recursos do próprio projeto. Lembra que lá na aula anterior que eu estava explicando essa tela aqui, ó, My Project Resources. Então, se eu incluo aqui imagens, tá? Se eu adiciono imagens aqui, eu consigo carregá-las dentro dos meus... cadê a imagem aqui? Dentro dos meus controles, tá? Como eu não carreguei nenhuma lá, eu não vou ter nenhuma aqui. Mas eu posso também carregar ela do meu computador. E aqui o interessante é que uma vez que eu carrego essa imagem para o meu projeto, eu não preciso, uma vez que eu vá distribuir esse projeto, eu não preciso mandar a imagem junto. Por quê? Porque ela será incorporada ao projeto, tá? Então, vou pegar aqui uma imagem, aqui eu vou fazer algo bem simplesinho, tá? Vamos ver se a gente tem aqui alguma imagem. Como é uma máquina que essas imagens são enormes, vamos fazer o seguinte, vamos editar uma aqui. Vamos salvar só um pedacinho, tá vendo como elas são grandes, ó? Vamos salvar só um pedacinho, porque eu quero mostrar, só quero mostrar um exemplo aqui. Então, só um pedacinho que a gente vai salvar aqui, ó. Pronto. Ainda vai ficar bem grande, mas tudo bem. Salvar como. Vamos colocar aqui na área de trabalho para ficar fácil. Pronto. Então, vamos lá na área de trabalho. Vamos pegar a imagem. Então, ó, eu importei ela para dentro do meu projeto. Vou dar um OK. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse botão bem grande. Beleza, a imagem está aqui, só que ela está de um jeito que ficou ruim, né? Claro que, dependendo do seu projeto, se você não tivesse um texto, por exemplo, vamos apagar esse texto, fechar aqui, ó. Ah, eu quero que o meu botão seja apenas uma imagem. Beleza, iria funcionar. Ah, eu esqueci de voltar aquela opção de ativado, né? Então vamos lá no Enable, deixar True, que significa verdadeiro. Olha lá que legal, tá vendo? Ah, mas eu quero que tenha texto. Beleza, então vamos colocar um texto. Fechar. Mas eu não quero que fique aqui.
Então nós temos aqui, ó, texto, ó, a imagem em relação ao texto. Qual que é o posicionamento? Então essa opção overlay, ela sobrepõe. Mas eu tenho, por exemplo, essas outras opções, olha. Imagem acima do texto, o texto acima da imagem, a imagem antes do texto, antes do texto e o texto antes da imagem. Aí cada um faz o que acha melhor. Então aqui, imagem antes do texto, certo? Aqui nós temos o alinhamento do texto. Como é que eu quero? Eu quero que esse texto fique no meio mesmo, eu quero que ele fique no canto, quero que ele fique um pouco mais para cá. Lógico, com a imagem a gente não vai ter isso perfeitinho, tá? Se não tivesse a imagem, ele iria ficar exatamente lá na parte esquerda, tá? Ó, eu prefiro, quando tem imagem, eu prefiro que fique nessa configuração, que aí o botão ele fica mais certinho, tá? Vamos dizer assim, entendeu? Tá. Vamos continuar. Ó, veja, por exemplo, que esse controle aqui, que é o controle de texto, ele já não tem opção de incluir a imagem, tá vendo? Isso é normal, tá, gente? Você vai ter configuração em um controle que não tem em outro. Por exemplo, esse controle de texto, eu tenho a opção de permitir que ele seja multiline, ou seja, tenha mais de uma linha. No botão não faz sentido isso, tá? Então, se eu quiser que ele seja multiline, eu mudo para sim, e aí ele vai me permitir deixar ele grande, tá vendo? Aí eu vou poder escrever várias e várias linhas de texto nele. Essa opção de password char seria o que? Imagine que eu quero que esse botão seja um botão de senha e eu não quero que a senha apareça. Então, deixa eu só trazer aqui para o multiline false. Ó, eu vou mandar executar do jeito que ele está aqui. Tudo que eu estou escrevendo está aparecendo. Aí se eu venho aqui e modifico, coloco aqui, ó, password char. Vamos colocar esse aqui, por exemplo, ó. O que vai acontecer? Ó, certo? Muito utilizado para senhas. É uma configuração que eu não terei. Deixa eu apagar aqui. Que eu não terei nesse controle, nesse controle. Por quê? Porque são propriedades específicas do controle de texto, tá? E ficaria cansativo demais eu passar num vídeo só as configurações de todos os controles. Então, todas as configurações de todos os controles, tá? Então, eu estou tentando trazer aqui as mais utilizadas, como por exemplo, size. Size é o tamanho do controle. Então, quanto que ele tem, por exemplo, de altura, né? Quanto que ele tem de largura. Ó, eu posso manipular por aqui ou por aqui, certo? Ele vai atualizando lá. Location. Location é a localização. Em localização nós temos dois eixos, tá? O eixo X ele traz a parte esquerda, o distanciamento, tá? Da parte esquerda do controle em relação à lateral esquerda do formulário. Então, quanto menor for o X, mais próximo o controle estará da parte esquerda do formulário. Então, por exemplo, o X aqui é 1. Ó, o controle está quase encostado lá no formulário. Se eu trouxer o controle aqui para frente, o X vai ser 245. O Y é em relação à parte superior do formulário, tá? Então, quanto mais para baixo o controle estiver, maior será o Y. Então, se eu colocar x0, y0, vamos por aqui, ó, x0, y0. Olha onde meu controle estará, lá na lateral superior esquerda, tá? Isso é bem útil. Então, sempre quando nós estivermos falando de localização, tenham isso em mente. Quanto maior o X, mais distante o controle estará em relação à parte esquerda do formulário. Quanto maior o Y, mais distante o controle estará em relação à parte superior do formulário, certo? Eu tenho como colocar ele
antes do formulário, por exemplo, menos 200, tenho. Olha lá, sumiu, certo? Vamos pôr 0 aqui para ele reaparecer. É possível, tá bom? Alguns macetes de programação, por exemplo, utiliza isso. Quem sabe aqui no Agenda a gente vai utilizar, tá? Pessoal, por enquanto é isso nesse vídeo, tá bom? Ele já tá um tanto longo. Quando a gente for, provavelmente agora já no próximo vídeo, a gente já vai começar a tratar de código-fonte e nós vamos começar de fato a fazer programação. E aí a gente vai vendo as propriedades de controle a controle de uma forma prática, tá? Porque se eu ficar aqui só falando conceitos, é muito conteúdo sem utilização prática, e aí a gente corre o risco de na verdade da gente se perder e de não aproveitar bem o conteúdo, beleza? Eu só estou fazendo um teste aqui, ó. Tá. Isso aqui prova o que eu falei. Eu apaguei o arquivo de imagem, porém ele não foi perdido do nosso projeto. Por quê? Porque ele passou agora essa imagem está embutida no nosso projeto, entendeu? Ela está salva dentro desse arquivo aqui, ó. Lógico que vai estar com um código que não é compreensível, tá? Mas ela está aqui dentro desse arquivo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém ficou na dúvida, pode jogar aí nos comentários que eu vou respondendo. Beleza? Então tudo de bom para vocês. Um abraço.